Olá, boa tarde. Sandra Pereira falando, iniciando a live do projeto Todos Juntos de hoje à tarde. Hoje vamos ter o José Fonseca, professor de apometria, para conversar com a gente sobre subníveis, múltiplas personalidades, fenômenos autoobsessivos e tudo que envolve isso. Um assunto super complexo, mas muito interessante de se abordar, de se refletir a respeito, porque todos nós temos algo nesse sentido. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje do projeto Todos Juntos. Vão se aproximando, vão se aproximando. Hoje vamos receber o José Fonseca, foi meu professor de apometria. Aprendi com ele a base da apometria de consultório que eu faço hoje. Ó, chegando ele aqui já, então. Estou adicionando o José. Olá, Oi, Sandrinha. boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Sandrinha. Que legal, conseguimos conectar rapidinho até, né? Tô- Eu tô. Aí o Ah, é? carro ficou mais fácil aqui no carro, bem melhor. Sim, que legal. Puxa vida, a primeira pessoa que tá fazendo live dentro do carro comigo. Que legal, a acústica vai ficar super boa. Tá bom o som aí, tá me escutando direitinho? Super bem, alto e claro. Muito Ah, então tá bem. certo. Muito bom. Ai, querido, tô tão feliz por te ter aqui. Eu sei os sacrifícios que tu teve que fazer para vir estar aqui conosco hoje. Desde já Mas deixo tá registrado a minha eterna gratidão, gratidão de todo o público que acompanha, né, o projeto Todos Juntos. Embora a gente tenha algumas pessoas que vêm acompanhando o projeto, né? Eu sempre gosto de Uhum, fazer uma introduçãozinha, porque dependendo do assunto, sempre vem algum espectador novo, né? Alguma sim. pessoa que está pela primeira vez acompanhando aqui a nossa live, para saberem, Uhum. né? Terem uma ideia do porquê que nós estamos aqui reunidos hoje conversando. Então, o projeto Todos Juntos é uma intuição que eu já recebo há alguns anos, desde lá da época do Mãos de Luz, José, que nós nos conhecemos de Sim. lá, né? O primeiro centro onde eu atendi, onde eu fiz o curso contigo, né? Então, desde aquela época, para tu ver como eu sou faísca atrasada, desde aquela época eu já recebo a intuição dos mentores de promover algum evento, alguma situação, onde eu recolho, né, onde eu junto pessoas para falarmos sobre espiritualidade, para mostrarmos para as pessoas que existem diversas portas de acesso à espiritualidade frente aos nossos desafios. Naquela época eu nem imaginava que fosse surgir um desafio coletivo dessa monta que foi uma pandemia, né? Mas quando o coronavírus surgiu ali por meados de março, aqui, né, no Brasil, ela ficou mais forte por esses meses assim. Aí eu pensei, puxa vida, agora não posso mais me amarrar, né? Porque agora a gente não depende de nada a não ser ter uma boa conexão de internet e a nossa própria boa vontade, né? De nos reunirmos para colaborar com essas informações. E aí comecei a chamar alguns colegas, né? Esse nome, Projeto Todos Juntos, já desde aquela época estava na minha cabeça, para tu ver que realmente não é um nome meu, assim, né? É um nome que foi sugerido
né, através de intuição, inspiração nos processos meditativos que eu faço todos os dias de manhã. Eu recebo muitas orientações aqui para o projeto Todos Juntos, né? Então, Hum, já temos aí o ano inteiro, né, de lives gravadas. Essa do José também vou gravar e vou colocar na minha playlist lá do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, que é o meu nome mesmo, onde eu criei uma playlist e coloco todas as lives lá. E tá ficando linda demais essa playlist, porque já tem 23 lives, né? Agora, mais com essa do José, vão ser 24 lives falando sobre espiritualidade, sobre abertura e expansão de consciência, sobre todo o amparo, né, e amorosidade que estamos recebendo, independente da crença que tenha, né? Eu acho que todas as crenças, e até os ateus do seu jeitinho, né, acreditam que existe algo maior, né, nos amparando, nos protegendo, nos guiando, né, nessa jornada que a gente está vivendo aqui, nesse ano tão desafiador para todos nós, né? Então, essa playlist é muito especial, né? Eu sou muito grata por ser instrumento da espiritualidade, por poder estar hospedando tanto conhecimento, tanto acolhimento dos meus colegas que aceitam o convite, né, para estar aqui hoje, quarta-feira, né, 15 da tarde, que não é assim, quando a gente estava na pandemia, no auge da pandemia, às 15 horas estava todo mundo em casa, né? Mas agora que a coisa está voltando ao normal, às vezes oferece algum desafio, né? Poder acompanhar ao vivo as lives. Mas eu recebo muitas notícias das pessoas que assistem depois, né? Então, super vale a pena deixar gravado e compartilhar, né? Para a pessoa poder assistir depois, né? Quando tiver no melhor momento. Então, legal, José, Sandra. tu já estava na minha lista para vir no projeto início, eu só não encontrava o assunto, porque este homem é um cabedal de conhecimento, minha Nossa Senhora, a gente não sabe o que vai pedir para ele. Realmente, Legal, conversar contigo, José, é sempre uma verdadeira aula, né? E sim. aí, quando eu recebi essa intuição de falar sobre os fenômenos auto-obsessivos, eu não tive a menor dúvida, né? Bingo, esse é o assunto para o José, né? Porque realmente a gente precisa trazer assim um olhar que eu acho que é a tua especialidade, que é um olhar desdogmatizador. Essa palavra eu sei que é tua, né? Já te ouvi falando várias vezes essa palavra, né? A gente precisa desmistificar uma série de coisas em relação aos fenômenos autoobsessivos, né? Para as famosas crenças limitantes, os padrões autoboicotantes, que isso tudo, principalmente agora em época de pandemia, nossa, como isso veio para os consultórios, né? Isso surgiu à tona de uma forma assim muito forte, né? Veemente e tal. Então é isso, né? Desde já te agradeço, né? A tua presença aqui conosco. Te passo o microfone, fica super à vontade, vai ser uma alegria conversar contigo. Eu já tenho aqui quase 2 folhas anotadas de coisa para a gente conversar. Ah, então vamos lá, Sandrinha, vamos lá. Fique à Legal. vontade, querido. Seja Estou muito bem-vindo. contente de estar aqui. Tu sabe que isso é uma coisa que faz parte da minha vida, é o meu dia a dia, são os meus processos, tanto a nível de consultório como a nível de centro espiritualista, que a gente trabalha, a gente continua o trabalho no centro, mesmo estando fechado, né? Isso é o meu dia a dia. Eu amo fazer isso. Eu amo falar sobre esse tema. Eu amo estudar sobre esse tema e estar aqui contigo, para mim, além de estar aqui, é um prazer estar falando principalmente deste assunto, que é algo que eu trabalho há muitos e muitos anos dentro desse propósito, né? De tirar o dogma dos processos, né? Eu acho assim, essa palavra autoobsessão, já é em si, a palavra obsessão, ela é dogmatizante.
porque ela já traz um aspecto até demonizante, ou traz um aspecto negativado relacionado à própria espiritualidade do ser. Então, Sim, foi uma palavra que por muitos anos, Sandrinha, eu aboli ela do meu processo. Eu não gostava de utilizar ela mesmo, né? Eu não gostava de utilizar a palavra obsessão. Hoje, nos dias de hoje, eu ainda me permito utilizar ela por vezes para tentar explicar esse fenômeno da obsessão. Porque nós, quando falamos de obsessão, a primeira coisa que a gente faz é olhar para fora. E o processo, na grande maioria das vezes, pelos nossos estudos, pelas nossas práticas, 85% dos processos obsessivos não são agentes externos, são parte do nosso sistema. E fazendo parte do nosso sistema, tu foi muito bem na colocação quando fez o anúncio desse nosso encontro, né? Colocou alto, né? O alto quer dizer que eu sou o co-criador desse processo obsessivo. Então, tu foi bastante feliz quando fez essa aproximação. Então, baseado nisso, eu já, quando falo em obsessão, já desdogmatizando, eu já trago a possibilidade de a pessoa, quando falar, quando diz que tem uma obsessão, de ela poder olhar com outro olhar de que existe uma grande possibilidade desse agente obsessivo não estar fora dela, estar nela, dentro dela, com ela, com o seu princípio, com o seu sistema, com tudo aquilo que está no campo dela, em volta dela. Esse já é uma forma de olhar um pouco diferente o processo. Não adianta a sim, gente olhar o nosso passado e continuar olhando ele da mesma forma. Então, um processo de desobsessão, a pessoa, o ser o qual está sendo sofrendo a obsessão, ele precisa ser coparticipante no processo para que ele se autodesenvolva. Os trabalhos, grandes trabalhos de espiritismo, da espiritualidade em si relacionados à obsessão, quando a pessoa não está enganjada dentro do processo, a gente sabe que não funciona. Nós sabemos que ele não é operacional. Se a pessoa não estiver enganjada na busca da própria cura, de ser a curadora de si mesma, não vai adiantar o processo, não funciona. Já experimentamos inúmeras vezes. O processo vai se repetir de novo e estaremos refazendo o processo de novo, quantas vezes forem necessárias. O princípio da reencarnação rege todo esse processo. Se nós não formos agentes do processo de melhorarmos, não adianta, não acontece o movimento. Se tu quiser, fica à vontade aí com as tuas perguntas. Se tu tem uma lista boa aí, vamos explorar ela, Sandrinha. não, até na verdade não são perguntas, são mais assuntos que são Propostas. pertinentes, né? E que Uhum, são levantáveis, assim, em relação a justamente isso que tu colocou e outras possibilidades mais que esse assunto nos abre, né? Por exemplo, em relação a isso que tu colocou agora, eu já escutei, né, de pessoas assim no consultório, acredito que tu também deva ter escutado, tá, mas tu não pode fazer nada por mim, mas tu não vai resolver isso, né? Assim como também procura no externo a causa, também procura no externo a solução, né? A uhum, pessoa quase que abre mão do seu processo consciencial, né? A gente sabe que estarmos com as mãos, as nossas duas mãozinhas na rédea da nossa vida, envolve uma série de questões de consciência mesmo, né? De entendimento de quem nós somos, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui. E essa questão toda de nós colocarmos para as pessoas no consultório de que elas têm a parte delas, né, a fazer, uhum.
liga muito o contexto, dependendo da complexidade, àquela questão da possessão, né? Bom, então se tu não Sim. pode fazer nada por mim, então eu vou num padre para ele fazer um exorcismo, né? Olha só, como está dogmatizada essa questão do que existe Sim. dentro da própria pessoa, né? Preciso Uhum. de um milagre que Uhum. vem, né? No nosso caso, Sim. através do terapeuta, né? Para resolver essa situação. E, na verdade, embora muitas vezes seja realmente complexo, mas é tão mais simples, né? É tão Sim. mais Sim. Ter participado do atingível, processo. palpável. Uhum. Exato. Eu costumo, lembra da definição que eu dava para obsessão? É, que uma vez na turma de vocês eu disse, ó, vocês não vão mais utilizar a palavra obsessão. A partir de hoje, quando forem falar obsessão, falem influência energética nociva ao ser por um ser que não está na carne. Lembra dessa definição? Aí vocês ficaram tudo me olhando, mas quem é esse ser, Zé? Bom, aí é que complica o processo. Esse ser pode ser este, pode ser este, pode ser este. Vai Aí que depender de torna quem é. complexa a coisa. Tu te lembra Mas é legal. disso? Sim, claro, eu Influência fui uma daquelas que arregalei energética, dois olhão para ti assim. Como assim? Realmente é né? um Mas grande quem é que faz essa influência? Um ser energético, e a palavra é essa que mais se enquadra, um ser energético que não está encarnado. Ah, mas este ser vai ser. Quem é este ser? Bom, aí é outra coisa. Ah, pode ser um espírito que tem centelha divina? Pode ser um espírito que tem centelha divina. Ah, pode ser uma personalidade virtual desta vida? Pode ser uma subpersonalidade lá da minha infância ou da minha adolescência? Pode. Pode ser uma múltipla personalidade? Pode. Então, mas tem todos esses concorrendo para serem meus obsessores? Sim, tem todos esses seres concorrendo para serem teus obsessores. E às vezes é uma influência energética vinda de um encarnado, inclusive, mas não deixa de ser uma influência energética, né, Sandra? Desdogmatizar esse processo é uma das tarefas que eu acredito que seja que trazem, né, um novo momento para o ser poder se olhar, né? Ah, mas como é que eu vou olhar? Não, é que essa força, essa influência energética tá vindo para perto de ti porque tu tá em sintonia com ela. Mas como assim, Zé? Eu tô em sintonia. Mas essa é a única forma que chega e se aproxima de ti. Porque senão não vai se aproximar. Isso é chamado de sintonia. É quase que uma fidelidade de estar em sintonia com esse processo. Então, a obsessão, para mim, ela perdeu muita força quando eu passei a fazer esse processo desdogmatizante, né? Ou desdogmatizador, de tirar esse demoníaco do obsessor, né? Esse obsessor demoníaco, mas olha só, esse obsessor demoníaco teu é uma subpersonalidade tua. É, Mas como eu, assim, eu Zé? gosto, eu gosto de É? usar a palavra fragmento de alma também. Eu notei que isso se tornou mais receptivo para as pessoas, até porque Uhum, normalmente eu acabo casando, né, as sessões de apometria com a psicoterapia reencarnacionista, que tu também uhum, trabalha com psicoterapia sim, reencarnacionista. sim, Então, sim. usando essa palavra, né, fragmentos de alma, fica mais palatável assim para as pessoas receberem o Uhum, entendimento dessa necessidade de que elas têm que se olhar, independente de ter processo de regressão ou não, né? sim. Na Uhum, apometria mesmo, uhum, né? O que é que tu sustenta tal determinado crença, né? Tipo, eu sou baixinha. Por que que eu uhum, sustento essa crença de que eu sou baixinha?
né? Uhum. Eu não preciso sustentar essa crença, eu Sim, preciso, eu posso, aliás, expandir ela, né, para outros níveis, tipo, uhum. eu posso ser baixinha em determinados contextos, mas para outro eu sou altinha, Exato, né? exato. Para outro eu sou estatura normal, sei lá, Uhum, né? E uhum. assim, destensionando um pouco, assim, me parece quase que visível isso, assim, né? Com a pessoa na Uhum. minha frente. Destensiona as fibras mentais, emocionais da pessoa em relação a ela mesma. E isso Isso. acaba favorecendo, facilitando um pouco o processo das regressões que vem logo depois. Ou seja, ocorreu ali um processo de desobsessão alto, né, para a própria pessoa. Eu costumo sempre, por exemplo, utilizar, tu sabe, né, Sandra, a minha formação é em psicoterapia reencarnacionista, né, em todos os aspectos da espiritualidade, das vivências nos centros e etc. Mas eu tenho como carro-chefe a psicoterapia reencarnacionista, porque eu também sou ministrante desse curso, né? Mas é um dos meus carros-chefe. Mas então, assim, como eu utilizo a psicoterapia e a psico de psique, que é alma, e terapia, que é uma terapia de conversa mesmo, né? Eu presto muita atenção nas falas. O meu foco está sempre dentro do processo da fala que o ser traz. Mas olha como é interessante, né? Eu até pegando a tua fala já para, né, construir com o pessoal essa visão da construção que a gente faz desses fragmentos de alma, subpersonalidades, personalidades virtuais e etc. Olha como é interessante. Tu, além de dizer que eu sou baixa, tu ainda coloca mais um adicional, inha, né? Eu sou baixa e inha. Então, eu sou baixa e o inha quer dizer que é Bem pequenininha. infantil é um baixa mais do que baixa, né? Olha como é interessante o aspecto. Sim, Como sim. envolve A um gente entra daí fragmento de na alma análise em da forma de etimologia da ego, palavra. né? Sim, Reduzindo mais o processo, né? Então eu sim, presto muita atenção na manifestação do ser, né? Como ele faz a sim. sua própria manifestação. E a construção é sempre buscando, né? A correção do raciocínio que coloca o ser em falência, buscando sempre auxiliar a pessoa a produzir raciocínios que lhe coloquem em movimento, que não paralisem os seus processos. Quando a pessoa diz que tem um obsessor nela, a tendência é ela parar os seus processos. A tendência ela é paralisar. Ela Uhum. utilizar o fragmento da alma dela para reforçar essa paralisia. Agora, se tu trouxer uma outra visão, que esse ser, essa energia nociva ao ser, através de um fragmento de alma, de uma subpersonalidade, de uma múltipla personalidade ou de uma personalidade virtual, se ela tiver condições de olhar a afinidade, a sintonia que essa personalidade, que esse fragmento de alma tem com ela, e que ele tem uma função para colocar ela em movimento de evolução do seu próprio ego, poxa, isso faz a pessoa crescer demais dentro do seu processo, né? Dentro do seu sistema, dentro da sua constelação, né? Trazendo todos esses aspectos dessas novas terapias que acontecem, né, Sandrinha? Sim. Agora tu falou em constelação, né? A gente está se comunicando pelo pensamento, que era justamente o que eu estava pensando também, né? Hum, Esse processo todo que tu está explanando aí, estudando constelações familiares, as duas se conversam muito, né? de perto. Essa análise, né, das múltiplas personalidades com o movimento de honrar os movimentos sistêmicos, né? Hum, Na verdade, os fragmentos de alma nada mais do que honram, através do ego, né? uhum, Os seus ancestrais que estão representados na sua memória de vidas passadas, isso. né? Então, olha só E qual é a... que transcendental isso. Então, eu costumo fazer uma fala, porque eu também tenho a formação, tá, Sandra?
Eu, Uhum. particularmente, não uso muito a palavra honrar. Eu vou te falar por quê, tá? Tem o meu motivo e inclusive, é para desdogmatizar. Eu não utilizo muito Sim. a palavra honrar, porque a palavra honrar, e aí tem um pouco do Brasil, com a constituição religiosa dele, né? Dentro desse sistema cristão, judeu, né? Que traz a palavra honrar com muita força. E aí o inconsciente coletivo, do aspecto de vida dessa nossa humanidade aqui, no lado leste, né? Ele traz uma visão da palavra honrar que às vezes para muitas pessoas isso se torna algo quase que impossível de se realizar. Às vezes até a própria palavra perdão também, né? Perdoar, honrar. Como que eu vou honrar um ser que destruiu a minha vida? Ou como que eu irei perdoar um ser que terminou com o meu processo evolutivo nesse planeta? Então, é a força que foi dada para essas palavras que às vezes colocam a gente dentro de uma saia curta de realizar essa palavra, realizar o significado que a palavra no ato de honrar e no ato de perdoar. Sabe que o próprio Bert Hellinger, dentro dos sistemas, ele pouco usava essas palavras. Hum, Pouquíssimo ele usava. Ele é usava uma mesmo? palavra que se utilizava lá na África, lá na tribo africana, que é muito utilizada dentro do culto africano, que é a palavra reverenciar, que é a forma que eles utilizam, né, para colocar os seres nos seus devidos lugares. Eu Hum, reverencio a sua existência de forma a me colocar abaixo no nível porque vim depois, mas não quer uhum. dizer que precise Bem mais honrar ou leve, se aproxima bastante da palavra reconhecimento, né? É, isso, isso, né? muito Bem mais. diretamente, né? Mas o povo africano ainda fazia uma coisa, ao reverenciar, Sandrinha, ao reverenciar o povo africano e o culto africano propõe que quando tu reverencia, tu além de tu te abaixar, te reduzir ao processo, tu te coloca no teu devido lugar, que é próximo à terra, né? E para receber Uhum. os influxos positivos desse processo de Uhum. autorreverência, né? Então é muito Sim. legal. Ele utilizava muito essa palavra. O africano Uhum. utiliza muito. Os cultos africanos utilizam bastante a simbologia de tu reverenciar aqueles que vieram antes. E isso, quem vem antes está dentro do sistema das constelações e que estão dentro também das possibilidades de que esses que vieram antes. E olha como é interessante isso, né, Sandra? O que eu vou dizer Uhum. agora, que os que Hum. vieram antes podem ser nossos obsessores. Se a gente tivesse que classificar eles dentro de uma visão bem espírita, bem forte, Sim. esses personagens que vieram antes de nós, eles podem ser nossos obsessores. E ainda, esses que vieram antes de nós, se nós cremos na reencarnação, a pergunta é: se eu não o conheci e ele veio bem antes de nós, e a gente sabe que muitos seres escolhem reencarnar dentro de sistemas, dos mesmos sistemas, para um contribuir com o outro, qual é a possibilidade de eu ter sido um triavô meu ou um Uhum. tataravô meu estar agora vivenciando, né? E essa Sim, sim. personalidade ter ficado lá e ela ser eu mesmo, né? E agora eu chamar ela de obsessora? Não, Bah, gente, poxa, olha só. faz parte de mim. O sistema de Exato. constelações familiares faz exatamente isso. E aí, dentro da apometria, como tu já estudou comigo, como é que a gente chama isso? Os múltiplas. Ó, e quando eu faço assim, eu estou dizendo que os múltiplos eles vêm lá da outra vida.
E eles estão aqui comigo, dentro do meu cordão de prata, que me mantém ligado ao meu corpo astral, ao meu corpo mental, inclusive. Essa ligação eu tenho todos. Quando eu faço essa ligação com o corpo astral e o corpo mental, eu acesso a quarta dimensão, que me possibilita eu ter um pouco, né, do que está registrado dentro daquele nosso corpo causal, onde está tudo registrado, né? E esses registros podem sim vir à tona, né? Através do que eu preciso trabalhar hoje, que também eu precisei trabalhar em outra vida minha e que eu continuo Gatilhos e a armadilhas. trabalhar isso, produzindo as mais variadas armadilhas através de gatilhos, de emoções que batem no meu corpo físico, que transmitem para o meu duplo etérico, para dissociar esses seres todos no meu corpo astral. E eles se dissociam facilmente, facilmente, através da nossa criança, através desse Sim, nosso pequeno fragmento da nossa alma que está registrado no nosso passado. É uma grande história, né? É lindo trabalhar dentro desse processo, né? Porque eu essa interação, Sandrinha, coloca o ser em movimento. Quando o ser descobre que existe um ser de outra vida dele, que faz parte do mesmo sistema dele, que pode ter tido até o sobrenome dele, e que ele pode reverenciar esse ser, que foi triavô ou tataravô dele, e ainda que ele pode ser esse ser hoje. Poxa, isso é é, engrandecedor. O ser com assume uma certeza, nova isso postura é na sua, normal. né? E isso O confere ser assume uma, uma um nova outro olhar, postura. né, para qualquer tipo de dificuldade que a gente possa ter, qualquer tipo de ressignificação que a gente Exato. necessite, né? Eu ouvi pela primeira vez no teu curso o termo agregar, né? Eu já tinha estudado Ah, pelo ponto de sim. vista de Kardec, né? Uhum, A minha base antes de ser terapeuta holística era espírita, kardecista, né? Muitos anos uhum, trabalhando no Bezerra de Menezes e tal. E lá a gente não estuda com esse nível de profundidade assim a questão da autoobsessão, né? No entanto que esse sim. termo autoobsessão é bem kardecista, né? Se a gente Isso aí. for expandir aí para outras, como a própria Umbanda ou a Uhum, apometria de Lacerda mesmo e tal, aí sim. ganha outra abordagem, né? Mas Isso. esse termo, né, que eu ouvi pela primeira vez contigo, que é o de agregar a subpersonalidade, né? Ou seja, lançar um olhar acolhedor, um Uhum, olhar de amor para aquele uhum. fragmento que é tu mesmo, que representa Exato, uma parte do que tu não quer ver no espelho, né? E normalmente claro. é assim que acontece, né? Exa- O tratamento da subpersonalidade, a revelação dessas percepções costumam trazer surpresas para as pessoas, né? Elas não Exato. esperam que existisse como uma parte delas, um fragmento da alma delas, alguém que fosse assim, o assado, normalmente acabam trazendo, né, o reforço ali Uhum, de características inferiores, né, desafios a serem vencidos e tudo mais, e a grande maioria das pessoas não enxerga isso assim com facilidade, né? Existe muito movimento sim. de defesa nesse sentido. E aí a gente A- tem que entrar desdogmatizando mesmo. Exato. Porque o que que tu vai fazer? Se é um ser que está aqui dentro desse sistema a qual tu faz parte, está dentro do teu campo, é por sintonia. Tenho alguma sintonia dentro desse processo. Agora eu vou pegar e vou dizer assim, desligando esse ser do processo, o que eu faço com esse ser ao desligar? Eu não faço nada, porque eu não Não consigo tem como desligar. desligar. Ele faz parte da Não existe. pessoa, Ele faz parte do ser. Não tem. Ah, né? mas caminha. Não, não é. Ele é teu. Vamos Já ver me o que que ele perguntaram, tem para trazer para ti, né? O sim, que já ele me pode perguntaram se não trazer dava para para encaminhar para o nosso lar, né?
Não dá para Eu encaminhar para até uma colônia, responderia. para essa parte de Va- mim seguir na luz. Não, meu querido, ele só vai seguir na luz quando tu for junto. Ele quer ir Exato, junto contigo, ele precisa ir junto contigo para a luz, né? exato. E Ele aí faz fica a parte. pergunta, tu quer ir para a luz? Né? Às vezes as pessoas Exato. insistem em permanecer no seu sofrimento e querem que a subpersonalidade vá para a luz, que o seu auto-obsessor vá para a luz. É Como? bem desafiador abordar isso com as pessoas, porque requer o famoso movimento de sair da zona de conforto. Normalmente, o tratamento, o processo do agregar envolve o sair da zona de conforto, né? Envolve o Exato, se exato. movimentar para fazer Porque a pessoa vai ter que fazer um esforço para fazer esse processo, né? Como que vai fazer para desligar um ser? Olha, eu prefiro, quando me perguntam assim, olha, eu prefiro fazer o seguinte: vamos ver qual é a inferioridade que o ser tem, que o ser está apresentando, e quem sabe, se nós conseguirmos integrar ele a ti, ele traz os potenciais dele para ti. E aí vocês, em vez de ele andar pesando nas tuas costas, né, trazendo peso, ele fica de mão dada contigo e te ajuda a puxar esse grande trem, né, na qual tu é uma locomotiva, com os teus egos presos, com as tuas vidas passadas, com as tuas Uhum. personalidades, com as tuas personas, e esse que tu tá integrando vai de mão dada contigo, e ele traz as potências dele, que ele Sim, tem. A gente teve uma vida em que a gente desenvolveu algo positivo. Não tem como a gente vir aqui vivenciar e ser só alguém só que desenvolveu o ego ao extremo, né, Sandrinha? A gente vai ter é, virtudes, né? Que podem ser sim, valorizadas nessa vida. Então, quando a gente faz a integração, o ser está dissociado e eu preciso colocar ele de volta. A ideia é que eu reintegre ele para ele te ajudar a ser condutor do teu processo, né? Para que tu trabalhe melhor aquilo que tu veio fazer aqui nesta encarnação. Quando me sim. perguntam assim, mas por que a gente reencarna, Zé? Aí eu disse, olha, sinceramente, eu acho que a gente reencarna para se relacionar. Aí a pessoa me olha, mas como assim, Zé? Para relacionar. Primeiro tu vai aprender a te relacionar com a tua mãe. Essa é a primeira relação que tu vai ter que desenvolver. É te relacionar com a tua mãe. E vai começar, olhem bem, tu vai começar a te relacionar com a tua mãe dentro das entranhas dela, dentro dela. E essa é a primeira relação. Aí logo a seguir tu vai te começar a relacionar com o teu pai. Depois vem os avós, os tios, os irmãos e o sistema familiar. Tu relaciona com a mãe, com o pai e com o sistema familiar. Depois tu vai aprender a te relacionar socialmente entrando na escola. Vai ter os amiguinhos da escola. Lá na adolescência tu reforça as relações sociais e começa a desenvolver o aspecto de relacionar um para um, namorada, Questão né? afetiva. A para um. Depois disso, desenvolver lá, continua na relação um para um, continua na relação social, continua na relação familiar, e daqui a pouco tu vai ter o filho e tu vai ter que fazer a relação ao contrário. Contrário. E aí os teus filhos vão crescer e vão ter os netos e tu vai ter a secundária, não sendo mais pai e mãe, mas a avó ou avô. E no final da vida tu volta de novo a te Sim, relacionar contigo mesmo, né? Para tive. sair do Olha corpo. só, Então que a coisa gente linda. vivencia relações. São relações. Essas personalidades, essas personas de vidas passadas, essas personalidades dessa vida, as subpersonalidades em forma de criança, que é o primeiro estágio da nossa vida, referente à continuação da última vida, eles são extremamente representativos para nós. Muito, Porque ali naquela muito. primeiro estágio da vida não tem processo cognitivo.
Aí a pessoa sim. vem e senta na tua frente, Sandrinha, e diz assim: olha só, está acontecendo comigo algo que eu não sei o que que é. Aí eu digo assim para a pessoa: muito bem, parabéns, tu realmente não sabe. Porque essa emoção que tu tá sentindo é a mesma emoção que a tua criança sentiu, que tu mesma sentiu quando tu era criança. E quando tu era criança, até os 5 anos, a gente sabe, o tálamo, o sistema de armazenamento, fazer o armazenamento dentro do sistema relacionado ao processo de raciocínio, e vai ter uma segunda parte que não tem Uhum, raciocínio. Uma criança até os 5 anos de uhum, idade, ela não tem raciocínio estruturado. Então tá tudo baseado dentro do quê? Tá tudo baseado dentro de emoções. Que emoções que eu tenho registradas? Ou são emoções hum, de vidas passadas, ou emoções que eu vou comprar dos seres que se relacionam comigo. Aí eu vou produzir o quê? Nesta vida, eu vou produzir as subpersonalidades infantis, vou ter as múltiplas uhum. personalidades e irei seguir a minha vida com todos esses seres junto comigo, que comumente Todo esse cada um. alguns chamam de obsessores. A pergunta é: são obsessores? Aham. Essa é uma Desligamos boa ação linha. obsessora? A Não, pergunta: tornamos eles nossos parceiros de vida para que eles sigam conosco? Acho que essa é a melhor alternativa. Mas aí acontece algo muito, né, Sandrinha? Acontece algo que aí a pessoa não tem informação, aí vem a constelação sistêmica, com todo o seu grande projeto de entender, traz uma visão de que nós somos oriundos de alguns seres que vieram para cá, para esse país, ou que estavam aqui. Já pensaram quantos seres da nossa alçada de personalidades nossas que fazem parte do nosso sistema familiar que foram excluídos? Eu, por exemplo, tenho um. Meu avô, por parte de pai, eu não sei quem é. Quem é esse ser? Né? hum, Qual é a origem? De onde ele veio? Qual é o processo? A pergunta: eu posso ter sido o pai desse ser que deixou, que eu não sei quem é? Posso, mais para trás, né? Estou vindo para reativar o processo. pode. A pergunta é: o Brasil, Sandrinha, tem muito ser excluído. Por quê? O povo que veio da Europa, ele já é excluído de nação. Para cá, eles não encontraram potencial de vida onde eles estavam. Então, eles já se consideravam excluídos daqueles sistemas chamado Sim, país ou terra de origem. Quando eles vêm para cá, eles já vêm excluídos. Os africanos são subtraídos da sua terra, são excluídos da sua natalidade. E os indígenas que estão aqui também vieram de cima, vieram lá da América do Norte, da América Central, e aqui então nós encontramos um número grande de excluídos. Esse nosso povo que um forma o povo Brasil, que forma o Rio Grande do Sul, é muito interessante. Muitas pessoas não sabem que na nossa formação nós temos índias sendo mães. Porque muitos dos que vieram da Europa, eles vieram homens sozinhos. E eles vêm para cá e precisam de uma
esposa, inclusive para ajudar a vida, para desenrolar a vida. Aonde que eles buscam a esposa? Na aldeia indígena, subtraindo, roubando ou caçando, ou ainda fazendo uma troca com o pajé ou com o pai índio. E aí ele traz essa que também é uma subtraída, excluída do processo. Ou tu acha que a madame vem da Europa e vai na aldeia buscar um índio para ser marido dela? Não! As excluídas são todas indígenas. E aí tu tá lá na tua vidinha hoje, simplesmente vem uma emoção que dissocia casualmente um ser índio. E tu diz assim, mas olha só, como assim eu tô tendo percepções xamânicas indígenas em mim? Se eu sou branco, de olho azul. É, mas Sim, será que não tem um alemão que foi lá e caçou uma índia lá na mata, dentro por um dos teus lados, por um dos lados do teu sistema? Provavelmente sim. Mas por que que eu gosto de ir lá no terreiro e girar que será que não pode ter um excluído que está te ajudando no teu processo de evolução, no qual tu foi esse excluído numa sim. outra vida, 3 vidas para trás? Ou então não é uma múltipla personalidade tua interagindo contigo mesmo? Bah, É, a gente que lindo. junta tudo. E a pergunta, isso é obsessão? Bah, Zé não se tem como. manifestou, não é. Isso é Não. Está em mim, é meu esse processo. Está em mim. E aí eu vou lá para o centro espiritualista, Sandrinha. Entro lá, fico num estado alterado de consciência e essa personalidade pode tomar corpo dentro desse processo. E aí não é nenhum espírito centelhado, é uma Não. personalidade minha que faz É parte uma do meu campo, necessidade da que própria tem pessoa. todo um potencial a agregar para o outro ser com um conhecimento, inclusive de poder atender um terceiro e ajudar e colaborar com um outro ser. Isto para mim é integração. Integração. É integrar, colocar aquele ser em trabalho, em função. Dizia uma sacerdote que eu conheci que ela encontrava a sua essência e o seu objetivo de vida quando ela se colocava em servidão no atendimento dentro do centro que ela fazia parte, porque ela trazia todos eles do entorno dela para que o processo acontecesse ali e ela pudesse prover o melhor atendimento para aquele ser que estava ali vindo procurar ajuda, auxílio, uma palavra, seja Imagina lá o a sabedoria que não vinha à tona. que está ali e a gente pode usar ela porque ela pode me intuir, ela pode trazer aspectos positivos para minha vida. Eu acho isso incrível, né? Aí a Mas gente é assim, ó, é muito maior do que nós, é muito maior do que qualquer outra teoria espiritualista, espiritual que se tenha lido. Na verdade, esse entendimento lança um poder, essa palavra talvez não se encaixe melhor, mas lança assim um brilho, uma evolução, uma potência em cada um de nós, por mais simplesinho que seja, ou por mais estudado que seja, todos nós temos todo esse cabedal de potencialidades, né, dentro de nós mesmos. Basta que a gente se permita ter esses entendimentos, né? E ter essas agregações. Tua fala me remete muito à questão do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Por que que esse povo, né, todo do planeta excluído, né, uma reunião de excluídos num coração
que se designou sendo um país acolhendo todas essas pessoas para fazermos algo com isso. Então, na verdade, toda essa tua explicação pode dizer por que que o Brasil é a pátria do evangelho, coração do mundo, né? Porque Então, realmente é o grande acolhedor, é o grande coração acolhedor de todos os corações sofredores, porque tem sofrimento maior, tristeza maior do que ser excluído. É difícil tu trazer as tuas potencialidades à tona quando tu te sente excluído. Agora, e em nós grupo, fazendo a isso pode ordem se dentro tornar desse mais, sistema, né? mais fácil. Com certeza, E nós com podendo certeza. organizar. Imagina a complexidade, né? Todos os que participaram disso tudo. E tá cortando para mim, José. Tá Tá cortando para mim cortando? a tua voz. Ah, tá. É, tá dando Tomara que uma consiga cortadinha. manter essa conexão. Se não, tu toca a ficha aí, Sandrinha. Tu já tem uma ideia aí da minha fala, né? Não, mas maravilhoso. Nossa, tu lançaste uma luz agora com essa explicação sobre a formação, a constituição do povo brasileiro. Isso é muito esclarecedor. Muito E o que é show. interessante aí, olha como é que é, né, Sandrinha? Processo. Se tu for pensar na visão da constelação sistêmica, se tu não olha, tu faz a manutenção do excluído. Consegue compreender isso? O excluído se mantém excluído, Sim, né? E eu não consigo agregar isso ao meu sistema. Isso continua. Né? Aí qual é a minha função? Qual é a ideia? continua. Temos muito ainda a desenvolver. Sim, sim, sim. José, o pessoal está dizendo aqui que não está te ouvindo. O E tu tá me ouvindo? pessoal aqui está comentando que não está te ouvindo. Hum, Tá legal aí deixa teu eu ver som? aqui. Tá ligado? Para mim,
Quietinho, deixa eu ver aqui. Tô te Tu tá com as escutando. Tu tá me duas. escutando? Eu te Tô escuto com as meio duas câmeras. falhado, assim. Ah, é? Vamos ver. É, tô aqui, tô te vendo numa boa, tranquilo. Duas câmeras, tranquilo. Uhum, Tá me uhum. escutando É, agora? eu tô te escutando bem. Ó, o pessoal aqui, umas 4 pessoas comentaram que não estavam te escutando, que saiu o som. Será que não foi a hora que falhou lá e tá atrasado o aviso deles? Às vezes acontece isso, né? Pois é, Volta e corta, ó. A pode moça ser. tá dizendo aqui, a Viviane. Volta e Volta e corta, corta, parece. parece. É. Quem Para mim sabe eu aqui tá saio e tudo volto isso normal, é aqui. mais um. Eu vou tentar seguir aqui, vamos ver como é que vai. Pois é, vamos ver. Vocês vão nos avisando, pessoal. Isso. Então, Sandrinha, a gente está falando. Agora voltou o som. Ah, que bom. Então vou seguir aqui. Agora eu fiquei contente. E se a gente pensar assim, se nós temos múltiplas personalidades relacionadas ao passado, nós temos as subpersonalidades desse, do presente, e se nós pensarmos no futuro, como que será, né? Aí Aí dá um acontece nó. um Aí tem um nó que se dá aí, né? Mas a gente sabe, Sandrinha, quando a gente fala no aspecto quântico do processo, quando a gente fala que é uma energia nociva ao ser, a gente pode dizer que existe a possibilidade, então, de acontecer de nós termos seres que estão em dimensões diferenciadas à nossa, que são que fazem parte do nosso sistema, que fazem parte do nosso agregado espiritual. Não é nem agregado humano, daí é agregado espiritual. Um ser de outra dimensão. Esses seres, a primeira vez que eu recebi nas minhas canalizações lá, eu entendi que era a palavra. Uhum. Uhum. Exoconsciência também? Ele disse sim. Daí eu digo, então eu vivencio o que tu vivencia? Daí ele disse, sim, tu também vivencia. Daí eu digo, tá, mas e como é que é então? Ele disse, ó, tem uma diferença, né? Eu tenho consciência disso. Eu tenho a consciência que eu consigo te vivenciar, mas tu não tem capacidade para isso ainda, de ter a Bah, consciência de vivenciar o que eu vivencio. Eu digo, não, que então tudo loucura. bem, tudo certo. Eu aqui no planeta Terra fico com a minha consciência. E tu no teu planeta com a tua consciência, mas é a mesma consciência. Ele é uma exoconsciência. Cortou de novo, Sandrinho, o pessoal está dizendo. Beleza, consigo. Pois Aconteceu. é, Tu tá me ela tá dizendo que escutando, cortou de novo, Sandrinha? mas para mim aqui tá. Eu tô te escutando bem. De vez em quando dá uma cortadinha, mas tô te escutando bem. Tô Ah, percebendo bem a interessante. história do ela que tu tá contando. Pois é. Vou Tu continuar tem, então, tu, tá? tu tem conexão Wi-Fi aí? Ou Não, tá só não na data? tenho, porque eu
Te lembra que eu te falei, eu segui aquilo que tu me falou, que era melhor pelo celular, né? Aí então eu tô vindo Sim, pelo celular, até que eu saí para pegar um sinal bom aqui. Vai ficar gravado, né, sim, Sandrinha? Vai ficar gravado. vai ficar gravado, tanto aqui no Face quanto Tempo a lá no gente tem. YouTube. Como é que tá o nosso tempo, Sandrinha? Olha, aqui no Face a gente não tem limitação, eles Ah, não tá. cortam, né? Mas eu procuro Entendi. ficar também em torno de 1 hora, até para não ficar pesado, né? Nem Entendi. para nós aqui, nem para o pessoal que está nos assistindo. Na verdade, agora bateu 1 hora da nossa Ah, live, legal. né? Termina essa Fazer um história aí do resumo. duelo, e aí a Uhum. gente já pode ir se despedindo, Vou passando encerrar contato. essa história. Uhum. Então, trazendo esse processo à tona, essas exoconsciências também poderiam, em alguns casos, Sandrinha, serem classificadas também como entidades obsessoras. Entidades obsessórias. Sim, um aspecto evolutivo. Teoricamente é nós melhor, né? Sim, grande maioria. Internos. É, sim. É. Querido, fantástico. Como sempre, uma aula, né? Te ouvir falar. Adorei. Essa questão das exoconsciências aí são profundas. Amado, como é que o pessoal te acha, caso queira te contatar, né, para fazer alguma terapia, ou a reencarnacionista, ou a apometria, ou como tu simplesmente diz assim, a questão da ressignificação, né? Às vezes é só uma consulta e a pessoa já sai bem diferente. Como é que a pessoa te acha? Bom, Uhum, 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 uhum. Uhum, uhum, uhum. Maravilha.
Maravilha. Eu vou colocar também aqui na descrição do vídeo ou nos comentários eu posso colocar o teu número ali para as pessoas te Tá bem, acharem. tá bem, Sandrinha. Querido, gratidão imensa. Adorei a nossa conversa. Tenho certeza que todos gostaram também. Eu vi meus alunos em peso aqui. Eu convidei todos eles individualmente para vir te escutar, porque eu também estou me arriscando a dar curso de apometria agora, tu sabe, né? A aluna imita o professor. Então, estavam todos eles aqui. Ótimo. Fiquei muito feliz com isso. Gratidão a todos os que estiveram aqui nos escutando. Em especial, um grande beijo para ti, José. Nos vemos por aí, Igualmente. então. Uma boa tarde a Beijoca. todos. Até quarta que vem. Tchau, tchau.